O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele afirmou que ameaças geopolíticas, incluindo a crise climática, a crise na saúde e os conflitos atuais na Europa, estão colocando o mundo sob uma ameaça nuclear não vista desde o auge da Guerra Fria. Mas, embora todas essas coisas estão formando o cenário para o cumprimento das últimas profecias, o profeta Ezequiel nos apresenta uma crise na igreja que trará resultados piores do que o de um conflito nuclear. Olá, meus amigos e também meus queridos irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória. E que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre os corações de cada um de vocês enquanto estão assistindo a mais esse vídeo. Amém? Bom, na abertura de uma conferência sobre o Tratado Nuclear das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele disse que a humanidade está só a um mal-entendido, a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. E ele disse mais. A crise climática, as desigualdades gritantes, os conflitos e violações dos direitos humanos e a devastação pessoal e econômica causada pela crise da saúde colocaram nosso mundo sob o maior estresse que já enfrentou. As tensões geopolíticas estão agitando novos patamares. A desconfiança substituiu o diálogo. E além disso, nessa reunião, Antônio Guterres também disse que os estados estão buscando uma falsa segurança para estocar e também gastar centenas de bilhões de dólares em armas apocalípticas, as quais não deveriam ter lugar em nosso planeta. E que já existem hoje cerca de 13 mil armas nucleares em arsenais de vários países. Bom, a reunião continuou e basicamente não apenas por Antônio Guterres, mas pelos outros grandes nomes que ali estavam, foi defendido o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e o uso de energia nuclear somente para fins medicinais e também outros fins que nada tem a ver com destruição em massa. E está escrito: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículos 1 a 3. Bom, Faraó era um pagão e idólatra, contudo, Deus o usou para estabelecer José sobre todo o Egito, para que muitos homens fossem salvos da morte pela fome e, principalmente, para ser uma bênção ao povo de Israel. Também, Nabucodonosor, sendo pagão e praticamente ditando a doutrina dos caldeus para os países que por ele eram escravizados, ainda assim, Deus o usou tanto para castigar o seu próprio povo hebreu, como para estabelecer Daniel e os seus 3 amigos em posições no império, e isso veio a facilitar a propagação da verdade de Deus para muitos povos. E sendo assim, meus queridos, embora todos esses homens que se encontravam nessa reunião e em reuniões parecidas possam ser ateus, agnósticos ou coisa parecida, se o Senhor usou uma jumenta para fazer a sua obra, Ele também pode enviar o seu Espírito e os seus anjos para impedirem que os ventos do conflito nuclear sobrevenham aos seres humanos e ao planeta através desses homens. Mas, embora Deus envie os seus anjos a essas e a outras reuniões e também concílios para refrearem os conflitos nucleares de sobrevirem ao nosso mundo, a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que tal coisa só está ocorrendo pelo fato que os 144 mil ainda não foram selados com o selo do Deus vivo. E amigos, embora um conflito nuclear seja algo terrível, no livro de Ezequiel, falando sobre a igreja, Deus mostra ao profeta que existe algo muito pior do que um terceiro conflito mundial. E irmãos, semelhante aos agravantes que Antônio Guterres e outros homens nessa reunião citaram, agravantes
que estão agitando os ânimos das nações para que, com apenas um mal-entendido ou um erro de cálculo, venha a explodir um conflito generalizado? Lá no capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, o Espírito de Deus também mostra alguns agravantes que estavam ocorrendo em Israel e que levariam o Senhor a tomar medidas extremamente drásticas. E, ao ser o profeta levado em visão até o templo do Senhor, logo ali na entrada do templo, Ezequiel pôde ver que existia uma imagem de um deus pagão, a qual foi colocada ali para provocar ciúmes no coração do Deus de Israel. Contudo, o Senhor fala ao profeta que aquilo era apenas o começo e que ele veria coisas piores. Então, o Espírito de Deus levou o profeta até a entrada do átrio e ali havia um buraco na parede e quando o Senhor pede para o profeta cavar aquele buraco, Ezequiel vê do outro lado uma porta. E quando ele entra por ela, ele viu toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados ao redor de toda a parede. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel estavam em pé diante daquelas pinturas, oferecendo com seus incensários na mão orações àqueles ídolos. Contudo, Deus disse ao profeta que ele veria coisas ainda piores. Então, o Espírito do Senhor levou Ezequiel à entrada da porta da casa do Senhor, que estava no lado norte, e meus amigos, ali estavam mulheres israelitas, assentadas e chorando a Tamuz, que era o deus da fertilidade dos sumérios. Mas, embora o profeta já estava atônito de ver todas aquelas coisas, o Senhor disse que ele ainda veria coisas piores. E por fim, o Espírito do Senhor levou o profeta para o átrio de dentro da casa de Deus e na entrada do templo. Entre o pórtico e o altar, Ezequiel viu cerca de 25 homens dando as costas para o Senhor, ou seja, dando as costas para o lugar onde se manifestava o Shekinah, e eles estavam com o rosto virado para o oriente e adoravam o sol. Bom, essa foi a gota d'água para Deus. E no capítulo 9, em resposta a essa terrível apostasia, a glória do Senhor se retira de entre os querubins e vai para a entrada do templo, enquanto 6 homens com armas destruidoras vinham da região do norte e se colocavam junto à porta superior do templo. E também, o homem vestido de linho e com um estojo de escrevedor junto à cintura dele entrou e ficou ao lado do altar de bronze, e o Senhor disse para ele: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, versículo 4. Amigos, Deus é amor. Mas quando os seres humanos atingem o limite da sua paciência, ainda que seja o seu povo escolhido, os seus juízos entram em ação. E esses juízos são muito piores do que um conflito nuclear, pois os resultados do juízo de Deus podem levar o ser humano à morte eterna. Bom, a apostasia dos judeus resultou na destruição do templo de Jerusalém e também resultou no cativeiro babilônico. Contudo, os capítulos 8 e 9 de Ezequiel tão somente são um tipo, uma ilustração do que está acontecendo exatamente nos nossos dias dentro da igreja. E, meus amigos, quando nós lemos o capítulo intitulado O Selo de Deus, do livro Testemunhos Seletos, volume 2, o Espírito Santo revela através da sua profeta que as palavras daqueles 2 capítulos não se cumpriram plenamente no povo de Israel, naquela época do profeta Ezequiel, porque aquelas abominações e também os juízos de Deus ali descritos estão tendo e ainda terão um pleno cumprimento em nossa igreja, em nossos dias. E diz o Espírito de Profecia: o dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com os ébrios e certamente serão destruídos com os que obram a iniquidade. Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. Irmãos, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, nos diz que judeu
não é apenas aquele exteriormente, nem circuncisão é somente aquela feita na carne, mas judeu é aquele que interiormente é. E circuncisão é aquela feita no coração, no espírito, não conforme a letra, não de acordo com o louvor que procede dos homens, mas circuncisão é aquela que vem de Deus. Bom, os remanescentes da profecia não são aqueles que aos sábados se encontram em massa na igreja, nem são aqueles que têm os seus nomes escritos nos livros da igreja que prega a mensagem dos 3 anjos, mas remanescentes são aqueles que interiormente formaram o caráter de Cristo e que tiveram a lei de Deus escrita em seus corações e em suas mentes. Porque ter um curso de teologia, um título de pastor, ser um pregador leigo, dar estudos bíblicos, ser um ótimo cantor ou uma ótima cantora, ser um professor de escola sabatina, ser um líder de ministério dentro da igreja, mas sem o Espírito Santo de Deus, isso resulta em apenas louvor humano e não pode salvar ninguém. Meus irmãos, esses dias atrás minha esposa tirou um cobertor ali do nosso guarda-roupas. Ela viu que tinha algumas pequenas manchinhas de mofo do lado de dentro do móvel. Mas quando nós arrastamos o guarda-roupas e olhamos na parte de trás, que estava bem pertinho da parede, nós vimos que quase toda a madeira estava pintada de verde, tomada pelo mofo. Então, minha esposa passou água sanitária em todas aquelas manchas para que elas saíssem e também para proteger a madeira ali do mofo da parede. E depois dela também ter passado água sanitária na própria parede, nós não mais deixamos o guarda-roupas ali encostado. Veja, na carta à igreja em Laodiceia, o Senhor nos diz que quase que em geral todos nós somos cegos espiritualmente e não temos discernimento do que é certo e do que é errado, e por isso nossos corações estão semelhantes a como estava aquele meu guarda-roupas, cheio de mofo. E conscientes ou inconscientes, nós estamos praticando abominações tão terríveis como aquelas que Ezequiel viu o povo de Deus praticar no capítulo 8. E, meus queridos, somente se nós começarmos a estudar diligentemente a palavra de Deus, juntamente com o espírito de profecia, pedindo o Espírito Santo do Senhor, para que nos dê discernimento da verdade presente, Deus começará a tirar as vendas dos nossos olhos para que vejamos as pequenas manchas do mofo do pecado que existem em nossas vidas. E conforme nos aprofundarmos no conhecimento da palavra e conforme clamarmos mais pelo Espírito de Deus, o Senhor revelará quão podres estão os nossos corações aos olhos dele. Mas, em vez de nos desesperarmos, semelhante a como a água sanitária limpou aquele mofo do nosso guarda-roupas, o Espírito de Deus pode remover todas as nódoas e manchas do nosso caráter. E Ele também pode nos manter distantes da fonte desse mofo do pecado, que pode ser a internet, o adultério, a masturbação, a fofoca, a crítica destrutiva sem amor, a intemperança e tantas outras coisas. E, meus queridos, quando Deus, através do seu Espírito, nos revelar os nossos pecados e começar a nos transformar profundamente, então nós vamos gemer de angústia pelos pecados que estão acontecendo entre o povo de Deus. E nós vamos clamar em favor de nós mesmos e em favor da igreja do Senhor. E enquanto fazemos isso, um caráter semelhante ao caráter de Jesus vai sendo moldado em nossa vida. E dessa forma, estaremos aptos para receber o selo do Deus vivo em nossas frontes. Bom, tempos terríveis estão diante do planeta, porque uma grande tribulação como nunca houve, como jamais haverá, logo vai ter lugar entre os homens. Mas, para aqueles que conhecem a verdade presente, mas que estão agindo e continuarão agindo semelhante aos que estão descritos no capítulo 8 de Ezequiel, a mão do Senhor será mais pesada sobre eles do que sobre aqueles que nunca fizeram parte da igreja remanescente. Portanto, não brinquemos de ser adventistas do sétimo dia, mas sejamos aqueles que gemem e que suspiram pelas abominações que acontecem na igreja e também no mundo. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos.
Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Então, um grande abraço e até a próxima.